Muito bem, meus irmãos, quero convidá-los que abramos a palavra do Senhor em Colossenses, como já havia mencionado aos irmãos, Colossenses capítulo 2. Nós estamos numa série curta, pela manhã e também pela noite. Nós estamos trabalhando pela manhã, Colossenses, por capítulos, né? Hoje nós escolhemos uma perícope, uma parte do capítulo 2, porque na minha inocência eu pensei que conseguiria falar do capítulo 2 inteiro, mas eu acho que não vou dar conta de falar nem dos 3 versículos. Então, pensamos aqui uma perícope em Colossenses capítulo 2, que é muito conhecida, e eu quero convidá-los para que meditemos nela, e depois, à noite, nós continuamos meditando na epístola de Paulo à igreja de Éfeso, e hoje nós vamos estudar Efésios capítulo 2. É sempre uma bênção quando a igreja estuda expositivamente a palavra de Deus e é edificada pela palavra do Senhor. Eu quero convidá-los para que nos coloquemos de pé, nós vamos ler todos juntos Colossenses capítulo 2, dos versículos 11 ao versículo 15. Colossenses capítulo 2, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, dos versículos 11 a 15, todos juntos, assim diz a palavra do Senhor. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Mais uma vez, Senhor, pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, na meditação da Tua palavra. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Meus queridos, a grande pergunta que eu tenho feito a mim mesmo e quero fazer a vocês é a seguinte: nós sabemos verdadeiramente todos os benefícios espirituais que nós recebemos em Cristo. Nós temos dimensão de todas as obras, da manifestação da graça de Deus na nossa vida através da morte de Jesus na cruz. Nós conseguimos refletir com profundidade a respeito disso, ou nós apenas repetimos aquilo que nós ouvimos? Você já parou para pensar, para refletir o que significa ser adotado em Cristo, identificado em Cristo, ser eleito, ser predestinado em Cristo, ser redimido, ser justificado, santificado, a promessa da glorificação. Inclusive, o propósito pelo qual Paulo escreve a carta aos Efésios, que vamos meditar hoje à noite, é esse: mostrar todos os benefícios espirituais que a igreja recebeu em Cristo. Por isso que a igreja ela é cristocêntrica. Por isso que Cristo é o protagonista dos nossos cultos. Ele é o centro de tudo, ele é o centro da nossa vida. Nós existimos por causa dele. O universo foi criado por causa dele. Você foi criado por causa dele. Você e eu vivemos para a glória dele. Sem ele, nós não podemos fazer nada. Ele mesmo diz, e a sua palavra, a palavra de Deus revelada a nós, ela nos aponta de Gênesis a Apocalipse a nossa dependência total de Cristo. Sabemos quem verdadeiramente é Cristo.
tudo que Ele fez por nós. Nós lemos aqui João capítulo 1 na liturgia. E o texto anterior, a perícope anterior, fala que Ele é Deus. Fala que Ele é o Criador. Fala que Ele é eterno, pré-existente. Fala que Ele é o Salvador. A vida estava nele. Fala que Ele é o vitorioso. As trevas tentaram contra Ele, mas não prevaleceram. Você sabe do que Ele te livrou. Sem Cristo, sabe para onde você estava indo. Por isso tem muita gente doente. Porque não conhece as Escrituras. Por isso nós falávamos domingo anterior. O verdadeiro avivamento não é sermos tomados de emoções as quais nós não podemos controlá-las, mas o verdadeiro avivamento é quando Deus abre o nosso entendimento para que tenhamos dimensão de quem é Jesus e de que Ele fez por nós. Se Deus vier sobre nós aqui agora e colocasse a mão sobre a nossa cabeça e abrisse o nosso entendimento por um segundo para a gente entender quem é Jesus, muitos de nós aqui infartaríamos, o coração não aguentaria. Pois é, nós vivemos como se nós não o conhecêssemos. Porque a verdadeira vida cristã é inspirar a teologia que viver é Cristo. E o que é que estava acontecendo na igreja dos Colossenses? Falsos ensinos, heresias. Alguns diziam que tinha que voltar à antiga aliança, à circuncisão, para ser aceitos por Deus, um entendimento distorcido dos anjos, dos demônios, o dualismo, tudo que é material é ruim, o que é imaterial é bom. Então aí nós temos um problema. Qual é o problema? O problema é que o corpo glorifica a Deus, o problema da encarnação de Cristo. Se a carne, a matéria é má, então, na verdade, está tentando contra a própria divindade de Cristo. E é por isso que Paulo escreve dizendo que nele habita corporalmente toda a divindade, toda a plenitude de Deus, para combater o falso ensino. E assim faz Paulo. Colossos era uma cidade da Ásia Menor, marcada por sincretismo religioso. Ali havia essa peculiar heresia que ameaçava aquela comunidade cristã, que era a mistura de elementos do judaísmo cerimonial com o misticismo oriental, com a filosofia grega. E o resultado daquilo era um sincretismo. E as pessoas, em resumo, diziam, olha, Cristo é bom, ele verdadeiramente é necessário, mas é Cristo e algo mais. Paulo escreve essa carta para dizer que a nossa suficiência está em Cristo. E a bandeira que foi levantada há séculos atrás, 508 anos atrás, também dizia, solo Cristo. A justificação é somente pela fé, através da obra de Cristo e somente Cristo e ninguém mais. Por isso que o que acontecia, que confundia as pessoas lá em Colossos, eles não negavam a Cristo, mas abertamente, mas relegando a mais um elemento dentro de um sistema maior e que precisava de outras coisas. Calvino, quando comenta essa passagem específica, ele diz assim, tudo que os homens inventam como suplemento, como adição a Cristo, é uma ofensa à suficiência do seu sacrifício. Que possamos hoje contemplar essa suficiência com os olhos abertos. E isso também acontece conosco, mesmo nós que na nossa liturgia, no nosso culto, a gente não acrescenta nada mais, mas na nossa vida a gente vive como se nós tivéssemos que fazer coisas para ser amados por Deus. E não é isso. O Evangelho diz que não depende de nós. Dependeu da morte, do sacrifício de Jesus na cruz. Ele já fez tudo. Ele já pagou tudo por nós. Nós, o seu povo, somos chamados agora a viver uma vida de santidade baseada naquilo que Ele já fez por nós, porque Ele nos deu vitória sobre o pecado. Eu posso dizer não para o pecado agora, porque já não sou mais escravo do pecado, porque estou sendo transformado de glória em glória. Então, nós vamos meditar nesta
manhã sobre algo muito simples. O que Cristo realizou pela sua igreja. O que foi que Cristo fez pela sua vida? O que foi que Cristo fez pela minha vida? O que Cristo fez por nós? Muitas coisas. Muitas. Nós não vamos conseguir falar de todas elas. Escolhemos algumas aqui que está no texto para compartilhar com vocês. E em primeiro lugar, quando lemos aqui no versículo 11, nele, em Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Aqui Paulo está falando sobre uma obra espiritual, interna, em comparação com o rito da antiga aliança, que era a circuncisão da carne. Agora, o que Paulo está dizendo a respeito do que Cristo realizou pela sua igreja, em primeiro lugar, é uma renovação interior, de dentro para fora. É uma obra santa, é uma obra espiritual. Não é apenas algo estético, não é algo apenas exterior, mas o evangelho entra no coração e muda tudo, de dentro para fora. E transforma. E vai transformando de glória em glória. Lá no Antigo Testamento, essa circuncisão era o sinal externo da aliança. Mas mesmo no Antigo Testamento, o profeta Jeremias, ele já havia anunciado algo maior. O que a faca do sacerdote jamais poderia alcançar, quando cortava lá a parte do prepúcio, para significar o sinal visível de que pertencia ao povo de Deus. Na verdade, o que o profeta está dizendo lá em Jeremias capítulo 4, versículo 4, é o seguinte: circuncidai-vos ao Senhor, e removei o prepúcio do vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém. O grande problema da humanidade é o coração, que ele está totalmente corrompido, e ele precisa urgentemente ser transformado. Os pelagianos diziam que o coração ele não estava totalmente depravado, ele todavia conservava algo que poderia escolher buscar a Deus. Mas as Escrituras dizem que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos. Morto não consegue buscar Deus. O homem nunca vai em busca de Deus, se Deus não vier primeiro a ele. É Deus que busca o homem. E as pessoas falam do proto-evangelho lá em Gênesis, capítulo 3:15. E é verdade. Mas eu acho que o proto-evangelho começa versículos antes. Quando Deus diz: homem, onde estás? Onde estás? Deus já vai em busca do homem. O homem já estava ali morto nos seus delitos e pecados. O coração corrompido precisa ser alcançado pela graça soberana de Cristo. E esta é a regeneração. E essa é a transformação, e esse é o novo nascimento, é uma obra espiritual produzida pelo Espírito Santo, pelo ministro interior, pelo testemunho interno do Espírito Santo, que abre o nosso entendimento e nos revela o amor de Deus através da sua palavra. Obra espiritual. A igreja não pode fazer isso. A classe de catecúmenos não pode fazer isso. Os líderes não podem fazer isso. Observar os ritos, as leis, as festas, circuncidar-se. Não, essas coisas não são suficientes para transformar o interior do homem. Somente o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus se encontra com Nicodemos e fala que ele precisava nascer de novo, o Nicodemos diz: mas espera aí, como um homem velho como eu, pode voltar lá ao ventre da mãe, nascer de novo. O judeu conhecia vários tipos de novo nascimento. Jesus está falando de um novo poder da palavra, poder do Espírito, que se fundem e entra no coração do homem e o regenera e o transforma. Não existe novo nascimento sem palavra, não existe novo nascimento sem Espírito Santo. E é isso que Paulo está dizendo, que ele, o que ele fez por nós, transformou e está transformando a nossa vida. E essa obra é de dentro para fora. Pega um copo sujo lá na sua casa, lava ele só por fora e serve os seus visitantes. O copo todo sujo por dentro, vai ficar feio, não vai? Não adianta lavar só por fora. Essa é a obra que o Senhor está fazendo na nossa vida. Isso permite cada um de nós olhar o futuro com esperança. Porque Deus, hoje, sabe por que Ele está aceitando o nosso culto aqui? As nossas canções. Porque, na verdade, assim, Deus poderia falar assim: eu não quero esse culto, não. Esse povo peca todo dia. Podia fazer isso aqui, ó. Mandar fogo e queimar todo mundo aqui.
Por que ele não faz isso? Porque ele nos vê através de Cristo. É Cristo que dignificou esse culto. Deus só aceita esse culto por causa de Jesus. São as lentes pelas quais Deus nos vê. Um olhar escatológico. Cristo vê não aquilo que eu sou. Deus vê não aquilo que eu sou, mas aquilo que eu serei e já sou diante dele em Cristo. Ele já está me vendo como eu serei. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Ele não para na metade do caminho, como nós. Então essa obra é a obra da regeneração. É uma renovação radical da nossa natureza interior. O Evangelho muda tudo de dentro para fora. Muda as minhas convicções, a maneira de crer. Muda a minha cosmovisão, a maneira que eu vejo o mundo e me vejo ao redor do mundo. Muda todas as coisas. O Evangelho vai fazendo uma transformação. Muda a minha ética, o meu comportamento, a minha postura. Vai mudando tudo. Se não for verdadeiramente a obra de Deus, não tem mudança verdadeira. O Dr. David Martin Lloyd Jones dizia que o problema do ser humano não é a educação insuficiente, mas é o coração que está morto. E um coração morto não se educa. Precisa nascer de novo, precisa do Evangelho. E às vezes você está lutando contra muitas coisas na sua casa, com seus filhos, e aquela desobediência. Ora, mas primeiro faça a oração correta, a oração contextualizada. Ora para Deus converter o coração dos seus filhos. Primeiro, ore pela conversão dos seus filhos. O fato de ser batizado na igreja não significa que ele está garantido a sua salvação. Nós cremos pela fé, nós descansamos nas promessas. Mas o que nós fazemos aqui? Nós prometemos ensinar e educar. E ensinar o quê? Ensinar que não existe outra possibilidade de vida se não é por Jesus. Nenhuma disciplina religiosa, nenhuma cerimônia, nenhum esforço moral podem realizar o que somente Cristo opera pelo seu Espírito. Você não precisa de mais rituais. Você não precisa de um plus. Você não precisa de um conhecimento secreto. Você não precisa de nada mais místico. Você e eu precisamos de um coração renovado, um coração que está sendo edificado na certeza absoluta de que Cristo é o Senhor da nossa vida e que descansa nele e na sua obra. Não precisamos de nada mais. Ele é tudo que nós precisamos. Aí no versículo 12 e 13, ainda falando sobre o que Cristo realizou pela sua igreja, em primeiro lugar, essa transformação interna que ele faz na nossa vida, mas em segundo lugar, o versículo 12 diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Na verdade, quando nós vamos ler, estamos lendo esse texto, aqueles que conhecem um pouquinho de teologia, já salta aqui uma doutrina, a nossa união mística com Cristo. O que significa isso? Cristo morreu a nossa morte, Ele ocupou o nosso lugar, e quando Ele ressuscita, nós ressuscitamos com Ele. Ele transfere os créditos da sua obra para a nossa conta corrente espiritual. Essa é a nossa união com Cristo. Ele pagou aquilo que eu não era capaz de pagar. Ele fez por mim aquilo que eu jamais seria capaz de fazer. Então, aqui é um dos pilares da nossa teologia, a união mística com Cristo. O batismo não salva por si mesmo, mas aponta para uma realidade espiritual profunda. O crente, o cristão, participou em Cristo da sua morte e da sua ressurreição. E Calvino, quando ele pensa nessa união mística, ele chama, inclusive, do bem maior do Evangelho. Esse é o bem maior do Evangelho. Não apenas receber os benefícios de Cristo, mas receber o próprio Cristo, o perdão, a justificação, a santificação e todas as obras da graça. Tudo flui dessa união como rios que fluem de uma mesma fonte, da nossa experiência e da nossa vida com Cristo. Em termos simples, você não é você tentando chegar até Deus. É Deus em Cristo vindo a habitar na sua vida. E por fé, você habitando com Ele. Essa é a nossa união com Cristo. O
holandês, Herman Bavinck, ele também escreveu: a nossa união com Cristo não é metáfora, mas a realidade mais concreta da vida cristã. Ela fundamenta tudo o que somos e temos em Deus. E aí nós chamamos o testemunho aqui de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 6, versículo 5, ele diz: porque se tornamos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nossa união com Cristo. A expressão estáveis mortos, aqui, acabamos de ler, não é uma hipérbole, irmãos. É uma realidade espiritual concreta. O homem sem Deus está morto nos seus delitos e pecados. E ele não pode salvar-se a si mesmo. Quando nós lemos o Antigo Testamento, quando nós estudamos os 10 mandamentos, como nós estudamos aqui, o que a lei nos ensina? Que nós necessitamos de um Redentor. Nós precisamos de um Redentor. Não somos capazes. Não podemos. Mas Ele pode. E Ele o fez em nosso lugar. Esse é o diagnóstico. Estavais mortos. Essa é a nossa condição. Esse é o nosso estado sem Cristo, de morte espiritual. Nós não éramos doentes, precisando de algum tipo de remédio. Nós éramos cadáveres, necessitando de ressurreição. Por isso, somente Cristo pode trazer vida. Mas o que Cristo fez por nós? Realizou uma obra interna na nossa vida. Ele fez uma obra santa, uma obra espiritual, mas Ele também está transformando e reorientando radicalmente a nossa vida. É isso que Ele está fazendo na nossa vida. E é radical. E às vezes a gente fica com medo de ser fiéis às Escrituras. E a gente diz: não, mas vamos suavizar um pouco, né? Porque se a gente ler esse texto, nós vamos correr com a pessoa. Porque Deus aqui, Ele foi meio radical, né? Meu irmão, é radical mesmo. A Bíblia é radical mesmo. Não precisa ter medo não, ela se defende, tá? É radical, o Evangelho é radical. Ele muda tudo. E essa é a mensagem. Cristo é o único que pode mudar a nossa forma de viver. E o que Ele faz é tão tremendo. Ele nos transporta da morte para a vida. Mas o que mais que Ele faz? O versículo 13, a parte B diz assim: meus irmãos, olha só. Diz assim, vou ler todo o versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. O que Cristo fez por nós? Nos perdoou de todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. O perdão, nós estávamos aqui orando no momento da liturgia, contrição. Aproveite esse momento, irmão. Não é um ritual, mas é um momento de sinceridade diante de Deus, de reconhecer os nossos pecados verdadeiros diante de um Deus vivo e que não tolera o pecado. E quando o pecador se apresenta diante de Deus em Cristo com o coração sincero e começa a dar nome aos seus pecados diante de Deus e a tratar o pecado com seriedade: Deus, eu ofendi a tua justiça. Deus, eu ofendi a tua santidade. Deus é tão justo, irmãos, tão justo, que Ele poderia, vou salvar esses filhos meus aí e vou anular tudo, vou fazer isso aqui. Mas Ele não fez. Ele tomou o nosso lugar. A dívida teve que ser paga, porque a justiça de Deus é real. A gente nunca vai entender o amor de Deus, a graça de Deus, se a gente não entender a ira de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus. E o critério de Deus sempre foi a perfeição. Sempre. A palavra usada aqui, meus irmãos, para dizer que os pecados, os delitos foram perdoados, vem da raiz da palavra que significa graça. Deus não apenas declarou os nossos pecados cobertos, Ele os perdoou com a generosidade própria de quem age por graça e não por obrigação. Ele quis, foi Ele quem escolheu, foi Ele quem ocupou o nosso lugar. Ninguém
convenceu Deus de fazer isso. Ele fez pela sua espontânea, própria vontade. E é impressionante porque o texto está no plural, que ele perdoou todos os nossos delitos, não admite nenhuma exceção. Não há pecado antigo, presente ou futuro que fique fora do alcance desse perdão. Aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação mais há para eles. Eu me lembro, irmãos, de estar lá na Ucrânia. Nós estávamos em uma viagem missionária. Então, alguém do governo ucraniano perguntou à nossa equipe: vocês têm coragem? Eu acho que eu já contei isso aqui. Vocês têm coragem de entrar num presídio de segurança máxima? E vocês jogam lá futebol com os presos e levam uma mensagem para eles? Obviamente, nós estamos aqui para isso. Não, mas eu preciso dizer uma coisa para vocês antes. O quê? Ali são os violadores, os assassinos, as pessoas abandonadas pela própria família. Ninguém quer saber desse povo, não. Escórias da sociedade, essa foi a palavra usada pelo aquele homem. E nós dizemos: vamos. Jogamos bola com eles lá. De vez em quando chegavam perto de mim aqui, eu falava: Senhor, protege daqui, protege dali, derrama graça, bota 35 anjos de um lado, do outro, mas vamos que vamos. E depois foi uma bênção. Entramos numa sala, violãozinho, cantamos, abrimos a Bíblia, testemunho, pregação. E eu estava pregando sobre o grande amor de Deus. E alguma coisa foi mudando naquele ambiente. E de repente um gritou: por favor, pode parar. Porque nem Deus pode nos perdoar. Eu disse: meu querido, Deus pode se Ele quiser. Ele pode. Você vai pagar pela pena. Talvez durante toda a sua vida neste mundo. Mas este mundo não é o fim da nossa existência. A morte é apenas uma vírgula. E a sua relação com Cristo agora, você precisa se arrepender e crer. E Ele pode te perdoar. E eternamente você pode desfrutar da graça de Deus na sua vida. Não existe pecado que Deus não possa perdoar se Ele quer perdoar. A Bíblia fala do pecado imperdoável. Mas não existe nenhum delito, nenhuma transgressão, salvo este, daquilo que nós fizemos. Quando há um verdadeiro arrependimento, quebrantamento, nós somos perdoados em Cristo de todos os nossos pecados. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Charles Spurgeon disse: o cristão pode olhar para o seu passado sem terror, porque Cristo carregou inteiro para a cruz, tudo. Muitos crentes vivem como se ainda devessem algo, carregam culpa como um fardo pesado, permanentemente. E Paulo diz o seguinte para nós: que o perdão, ele não é parcial, ele não é provisório, ele é total e definitivo, por causa da obra de Cristo. Receba-o a Jesus com fé, arrependa-se, creia em Jesus e receba-o como Senhor e Salvador da sua vida, urgentemente. O que Cristo fez por nós, o que Ele realizou pela sua igreja, tudo que nós já falamos, né? Obra interior, o que mais? Radicalmente transformou a nossa vida, tem transformado, perdão dos nossos pecados. E olha o que diz o versículo 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. A quitação total da nossa dívida. Foi o que Ele fez. Você já viu aquele negócio assim, o camarada te deve um dinheiro, e aí ele não te paga, e aí o relacionamento fica conturbado, mas aí ele vai e te pede perdão. E você o perdoa. Mas e a dívida? Continua ou não? Continua. Você pode dizer: não precisa pagar esse negócio, não. Ou você pode falar: olha, perdoar, eu até te perdoo, mas você tem que me pagar. É como o preso lá da Ucrânia. Olha, você pode ser perdoado, mas você vai ter que pagar pelos crimes que você cometeu aqui nessa vida. Não é verdade?
Agora, além de perdoar todos os nossos pecados, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Meus irmãos, havia uma cultura naquela igreja, uma mistura, um sincretismo, e ao parecer, porque a Bíblia não é clara, mas as evidências da história da igreja parecem apontar para que aquela distorção do que eram os anjos, os demônios na igreja, porque Paulo está corrigindo algo sobre isso aqui, mas a gente não tem muitos elementos, e tem gente que acredita que as pessoas tinham medo de serem acusados pelos demônios. Como nessa vida aqui muita gente também tem, né? Por causa de alguns registros até da Bíblia lá, que os caras vão lá tentar expulsar o demônio e falam em nome de Paulo, e aí o demônio fala, Paulo eu conheço, eu sei quem é, mas vocês, e dão uma surra nos caras lá, né? E aí tem muita gente que tem medo do diabo, medo dos demônios, e essa carta foi escrita para dizer, pare com isso. Porque eles tinham um poder. Qual era o poder deles? De acusar. De nos acusar. Toda vez que Satanás aparece nas Escrituras é fazendo o quê? Acusando. Mas quando Cristo morreu na cruz em nosso lugar, Ele tirou o poder de Satanás de nos acusar. Porque nós tínhamos um escrito de dívida que era contrário à dívida, era impagável. Você já recebeu algumas vezes alguma ordem judicial? Dizendo assim, se você não pagar isso aqui, você vai para a cadeia. Já recebeu uma cartinha do SPC, do Serasa, de repente, por falta de memória. Aí vem aquela cartinha, você abre, ó, tem uma dívida aí, tem que pagar. Né? Tem gente que recebe aquela carta, já treme, não sabe o que está lá dentro. Tribunal, não sei o quê, e tal. Isso aqui é muito pior, viu, irmãos? O escrito de dívida que era contrário a cada um de nós. Espiritualmente, significa eternamente viver longe de Deus, ou a presença de Deus manifestada através da sua ira no inferno por toda a eternidade. Isso é terrível, por isso que eu comecei perguntando, você sabe do que Deus te livrou? Nós não conseguimos entender essas palavras aqui, meus irmãos. Versículo 14, ele cancelou o escrito de dívida que era contrário a nós. Sabe o que ele cancelou aqui? Ele pegou e triturou. É mesmo, antigamente tinha um negócio do cheque, né? O cheque vai ser depositado, se tiver sem fundo você está lascado. É a mesma coisa dele pegar aquele cheque e fazer isso aqui, rasgar. Pegar a promissória e rasgar. Pegar a dívida e rasgar. Pegar a ordem judicial e rasgar. Já não tem nada contra, mas não é que ele só fez aquilo de rasgar. O que ele fez? Ele pagou. A dívida tem que ser paga. Ela foi paga. Nem que para isso, o próprio Deus tem que ser feito homem e se encarnar e assumir o nosso lugar para pagar a dívida que era nossa. Ele ocupou o nosso lugar. Existe uma história de amor maior do que essa? Alguém já te amou da mesma forma que Deus te amou? Você tem noção do que Deus fez por você? Ele cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós, o qual nos era prejudicial. Ele removeu, estava no meio, entre nós e Deus. Nós somos inimigos de Deus, nós não podemos ter um relacionamento com Deus. Jesus veio pagar, triturar, tirou aquilo do meio, e hoje nós temos um relacionamento direto com Deus, através de Jesus. Não tem nada no meio. Ele limpou o caminho. Nem a culpa, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Meu irmão, irmã, talvez você tenha cometido um pecado daqueles que a igreja dá mais valor para uns tipos de pecados do que para outros, ou mais gravidade. É fato que alguns pecados socialmente têm maiores consequências. Mas diante de Deus, pecado é pecado. É delito, é transgressão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei o que você fez. Pode ter trazido muita dor para você e para sua família. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, se você se arrependeu dos seus pecados, nenhuma condenação mais há em Cristo. Mas se você ainda não se arrependeu, está carregando esse fardo, essa palavra também é para você. Ele removeu, ele pagou. Ele tirou toda a culpa, você está justificado, declarado justo pela boca de Deus.
Diz o texto, Gálatas, Cristo nos resgatou da maldição da lei, tendo-se feito maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. E ele ocupou o nosso lugar. Arcés Pro, sobre isso, ele diz o seguinte, a cruz não foi um acidente histórico, foi a execução do plano eterno de Deus para satisfazer a sua própria justiça em favor de nós, o seu povo. E para terminar, o que Cristo fez por nós? Além de tudo isso. Versículo 15 diz assim, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que Cristo fez por nós? A vitória definitiva sobre os nossos inimigos. Ele os despojou. Despojar é deixá-los nu. Utilizando a linguagem das conquistas dos imperadores, do Império Romano, que entrava pela cidade trazendo aqueles que foram cativos, arrastados pelas correntes. É a mesma expressão que usa Paulo aqui, que eles foram humilhados, eles foram expostos publicamente quando Cristo estava na cruz. Todos estavam pensando que ele estava sendo moído e destruído somente. Mas ali ele estava conquistando todo o reino cósmico com a sua morte e a sua ressurreição. E somente depois que ele morreu e ressuscitou, Paulo diz que Satanás e os seus anjos foram destronados. Somente depois da ressurreição. E somente depois da ressurreição, ele se apresenta e diz, agora, pensando na humanidade de Jesus glorificado, agora toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eu estarei convosco todos os dias, até o fim, e por toda a eternidade. O que o Senhor fez por nós foi derrotar todos os nossos inimigos. Diz lá, Hebreus capítulo 2, versículo 14, visto que os filhos participam de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Através da morte de Jesus, as obras do inferno foram destruídas na sua ressurreição. John Owen, puritano inglês, diz o seguinte, Satanás foi privado não de sua existência, mas do seu domínio. Ele ainda perambula, mas como inimigo já sentenciado, cuja execução foi garantida no Calvário. É como um soldado que continua lutando sem saber que a guerra já acabou. Assim somos nós, se nós ainda não entendemos o que Cristo fez por nós. Satanás já foi derrotado publicamente, os demônios, todo cristão vive sob a proteção. Eu me lembro quando eu fui para o Instituto Bíblico, irmãos, em Bel, nós temos lá, 2 irmãos lá, membros da nossa igreja. E aí teve um camarada lá, que ficou possuído, estava com a faca na mão, queria matar todo mundo, e eu fiquei tão impressionado com aquilo. Eu era neófito, tive medo do demônio, medo de tudo isso. E aí um dia orando, o Espírito Santo pela palavra me mostrou, você tem medo do demônio? Sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou de verdade? Não tema o demônio, tema antes aquele que tem poder para matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Tema aquele que é o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. Aquele que tem domínio sobre o céu, a terra, o mar. Esse texto está nos ensinando que o inimigo está derrotado e ele não pode fazer frente contra o povo de Deus, porque nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por toda a eternidade, meus irmãos, o crente não luta por vitória, luta a partir da vitória que já foi conquistada em Cristo. O medo, a depressão, a opressão, a escravidão espiritual não tem mais autoridade legítima sobre aquele que pertence a Cristo. E para terminar e para concluir, meus irmãos, Paulo aqui não está apresentando para nós um programa de crescimento espiritual. O que ele está fazendo aqui apenas é uma declaração de guerra ganha. Cristo renovou o nosso coração pela obra espiritual, reorientou a nossa existência radicalmente,
perdoou os nossos pecados, quitou toda a nossa dívida e derrotou todos os inimigos, tudo pela sua obra acabada na cruz e confirmada na sua ressurreição. Não precisa fazer nada mais. Ele já fez tudo. Então eu vou cruzar aqui os braços e viver de qualquer jeito? Não. Porque a graça tem as suas exigências. Quais são? Vida nova, vida transformada, vida santificada. Todo o poder que nós precisamos para enfrentar o pecado através da obra de Cristo. Você não precisa de suplementos espirituais. Você precisa de Jesus Cristo. E em Cristo nós já temos tudo. E esta é a boa notícia que sustenta a igreja ontem, hoje e por toda a eternidade e para sempre. E eu termino lendo esse texto com vocês. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Nele enraizados e edificados e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Vamos se levantar e vamos orar. Vamos fazer a nossa confissão diante de Deus hoje. Se você está carregando o fardo do pecado, está pesado, porque nem você nem eu fomos chamados para isso. Quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os olhos. Nós vamos orar, especialmente. Tem algum irmão, irmã, que ainda não entregou sua vida a Cristo? E quer entregar sua vida a Jesus? Entregar tudo a Ele? E descansar na sua obra, o que Ele fez por você? Ele quer transformar a sua existência, reorientar a sua vida, dar direção e propósito. Ele perdoou todos os seus pecados, quitou todas as suas dívidas, não tem mais nada contra você, você está livre, livre, liberdade eterna, por toda a eternidade, através da obra de Cristo, de graça e por graça. Se você quiser entregar sua vida a Jesus, eu vou convidar você a orar comigo nesta manhã. Se você é irmão que já entregou sua vida a Jesus, mas está vivendo longe dele, coração duro, carregando culpa, fardo, por coisas que você fez ou deixou de fazer, então a mensagem do Senhor para você hoje: se arrependa dos seus pecados, creia de todo o seu coração e entregue-se a Jesus. Diga a Jesus: toma conta da minha vida, seja o Senhor do meu coração, da minha casa, do meu casamento, dos meus filhos, do meu trabalho. Jesus, eu quero perder o controle da minha vida para o Senhor. Controla tudo, tudo é teu. Deus bendito, abençoa cada um segundo as necessidades profundas dos seus corações. E queremos trazer à memória a grande esperança da promessa que o Senhor nos fez, que o Senhor supriria todas as nossas necessidades em Cristo. E no nome dEle, que nós nos atrevemos a nos apresentar diante do Senhor e pedir: tem misericórdia de nós, Senhor. Limpa o nosso coração, purifica a nossa vida, perdoa os nossos pecados. Queremos viver, Deus, para o Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.